Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com Irailton Lima, gerente de Educação Profissional da Secretaria de Educação do Estado do Acre. Boa noite, Irailton, tudo bom? Boa noite, Cleisa. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Irailton, a Secretaria de Educação, a partir ou através da Gerência de Educação Profissional, vem agora abrindo inscrições para os cursos profissionalizantes. Mas antes da gente tratar especificamente dessa questão, teve há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, justamente uma mudança nesse sistema de educação técnica ou educação profissional para justamente atender a novas questões, a novas demandas para o mercado de trabalho e até mesmo para que atendesse às necessidades dos estudantes e do mercado, né? No que estão baseadas essas diferenças, essas mudanças? O que muda nesse sistema de formação de técnicos para a educação profissional? Mudou muita coisa. Eu diria até que a rigor mudou tudo. A educação profissional, a mudança aconteceu a partir da nova LDB, mas eu diria assim que a nova LDB, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela veio a conformar, né, enquanto legislação, mudanças que estavam acontecendo na sociedade. No caso da educação para o trabalho, da educação profissional, as mudanças foram significativas porque nas últimas décadas houve uma mudança vertiginosa no mundo do trabalho, né, na forma como o trabalho se desenvolve, nos processos produtivos em geral. Até algum tempo atrás, a tendência das empresas, por exemplo, era optar por um profissional que fosse condicionado a tarefas repetitivas. Se ele muito específicas. Muito específicas e repetitivas, né? Era sempre a mesma coisa. Então, o trabalhador entrava numa empresa, numa fábrica, e ele ficava 6, 8 horas trabalhando, fazendo sempre a mesma coisa. A tendência do mercado de trabalho moderno, do mundo do trabalho mais recente, é da necessidade de um profissional que seja polivalente, seja muito além daquilo que era o processo anterior. O profissional requerido hoje é um profissional necessariamente polivalente, um profissional bem informado, capaz de tomar decisão no desenvolvimento do seu trabalho. Um profissional que saiba trabalhar em equipe, que saiba articular diversos saberes no desenvolvimento da sua tarefa. Até porque a própria ideia de tarefa mudou no mundo do trabalho. Eu diria assim, nós mudamos do modelo taylorista-fordista, né, que era a forma tradicional de organização dos processos de trabalho, tanto de natureza fabril, processo mesmo nas fábricas, quanto nos escritórios, nos órgãos de governo e tudo mais. Tinha aquela forma tradicional, com as caixinhas em que as coisas estavam devidamente distribuídas, né, e mensuradas. Cada um fazia uma coisa e a junção, a somatória das coisas diferentes feitas por pessoas diferentes gerava um produto. A forma contemporânea de produção é aquela em que uma equipe, as pessoas reunidas, realizam todas as atividades necessárias para o desenvolvimento de um determinado projeto. Então, fazer isso é muito diferente de fazer aquilo lá. E o profissional, portanto, que o mundo do trabalho está requerendo é um outro profissional, é um profissional com um perfil bem diferente. A educação profissional, ela vem procurando se ajustar, se adaptar a essa nova realidade, que é boa, não é ruim. É boa porque, entre outras coisas, ela é menos alienante. Essa nova realidade, ela separa menos o homem do produto do seu trabalho. Ela permite à pessoa compreender tudo o que envolve a sua ação cotidiana, o que ele realiza no dia a dia, né? E a educação profissional percebeu, quer dizer, a educação em geral percebeu que estava muito atrás do que estava acontecendo no mundo. No caso nosso, o que nós estamos fazendo hoje, a partir da nova LDB, é criando cursos que são cursos muito mais, eu diria assim, muito mais flexíveis, muito mais próximos daquilo que o mundo está requerendo. Houve uma mudança, por exemplo, no passado, até 1999, 98, os cursos técnicos eram cursos que deviam ser desenvolvidos juntos com o segundo grau, né? Junto com o segundo grau, era o que a gente chamava de currículo integrado, então necessariamente era integrado.
Um aluno, para fazer um curso técnico, ele tinha que se matricular na formação técnica e, ao mesmo tempo, na formação propedêutica, numa mesma escola. E a nova legislação separou isso, criou condição para que a escola de educação profissional fosse uma escola especializada em educação profissional. Porque naquela forma anterior, a escola nem formava para a vida e nem para o trabalho. Faziam faz de conta nas duas coisas. Então, você se inscrevia para fazer um curso de assistente de administração ou de auxiliar de enfermagem numa escola daquelas, ou de contabilidade mesmo, e você tinha uma carga horária X, que era específica, de formação técnica, e tinha a carga horária Y, que era a carga horária da formação geral. Isso acabava reduzindo muito, não? A carga horária para cada uma das formações, e acabava prejudicando muito o desenvolvimento do profissional e do indivíduo enquanto cidadão, né? Então, a legislação ela veio corrigir isso. Ao mesmo tempo, houve uma rediscussão quanto a toda a proposta pedagógica e abordagem pedagógica. Nós saímos de uma situação em que a escola oferecia um conjunto de informações e conhecimentos para o aluno, para que ele, aluno, sistematizasse aquilo e desse um sentido e um significado para aqueles conhecimentos, né, na tradicional forma de repasse de conteúdos organizados em disciplinas, para uma forma em que a gente trabalha a competência. A competência é muito mais do que o conhecimento sobre um determinado assunto. A competência envolve conhecimento, mas envolve também a dimensão que a gente chama do saber fazer, a habilidade, envolve atitude, valor, o comportamento do indivíduo em relação à maneira como como ele lida com situações concretas do cotidiano de trabalho dele. Tudo isso compõe uma competência. Se você tem um profissional que tem o conhecimento sobre uma determinada atividade, por exemplo, ele tem um conhecimento teórico sobre como cortar madeira, tipos diferentes de madeira, mas ele não sabe efetivamente cortar madeira, então ele não tem competência, ele não está preparado para o desenvolvimento da atividade. E, em larga medida, o que a gente fazia no ensino técnico, assim como toda a educação, era dar ênfase ao repasse de conteúdo, ao domínio cognitivo. Nós estamos trabalhando com outros domínios hoje em dia. Essa nova forma de trabalhar a educação, separando o ensino formal, o ensino, como é que você chama? Propedêutico, da parte mais técnica, ela também não garante uma maturidade maior para esse estudante, para esse profissional que está ingressando no mercado de trabalho? Porque terminando um curso técnico, saía muito jovem. Bem, isso é uma impressão que eu tenho. Mas é real. Um jovem com 16, com 15 anos, às vezes 14 anos, tinha que optar pela profissão que ele ia seguir na vida, né? A profissão que ele iria desenvolver. Quer dizer, isso é uma violência com o jovem. Muito cedo. Então, hoje, um jovem com 17 anos, 18 anos, ele está mais maduro, está melhor posicionado para fazer a escolha. Ainda que essa escolha seja sempre muito difícil, né? Nós temos dados que apontam assim, que, em geral, 2/3 dos jovens, quando diante da necessidade de fazer a escolha, por exemplo, para o vestibular, que curso vai fazer, que área vai seguir, 2/3 não sabem o que fazer. Entendeu? E qual é o reflexo, por exemplo, nessa questão da formação, de que forma isso vai influir, na realidade, na escolha da profissão e na forma como esse aluno, como esse estudante ou esse jovem profissional ingressa no mercado de trabalho, como essa relação, né? Ele agora passa com um pouco mais velho para o mercado de trabalho, mas existe toda uma demanda desse mercado de trabalho. Como é que funciona isso? Olha, há uma tendência, óbvio, isso está chegando, a gente está vivendo isso agora, mas há uma tendência no mundo inteiro do retardamento da entrada dos jovens no mercado de trabalho. Apesar de ser uma necessidade em todas as classes sociais, principalmente na maioria da população. O jovem precisa de emprego, é bem verdade. Agora, considerando que hoje o mundo do trabalho exige conhecimento, informação e tal, então quanto maior for o tempo que o jovem tiver para se preparar, melhor para ele e melhor para o mercado. Até porque, como a tendência é haver restrição nas vagas no mercado, quanto mais cedo o jovem chega, mais cedo também o adulto sai do mercado. Entendeu? Em geral, isso é uma conversa um tanto quanto complexa, mas é assim, em geral, os postos que se abrem, eles não correspondem à demanda, à quantidade de jovens que chegam. Então, essas vagas, para que se atenda a todos os jovens,
alguém de mais idade acaba tendo que sair. E daí a gente vê o problema das pessoas maduras, acima de 40 anos, de conseguir emprego quando ficam desempregadas. Então, uma tendência nas sociedades modernas há um retardamento da entrada do jovem no mercado de trabalho, como uma forma de garantir a quem já está permanência por mais tempo e como uma forma de garantir ao jovem a oportunidade de que ele se qualifique mais e mais para enfrentar um mercado que é realmente muito competitivo. Agora, a formação do jovem deve estar muito vinculada às tendências do mundo do trabalho, às tendências, e essas tendências são indicadas pelo nível de investimento do setor privado, pelas políticas públicas, pelo nível de investimento do setor público. Foi o que nós fizemos aqui. Nós montamos uma política de educação profissional toda vinculada aos planos de desenvolvimento nos diversos setores, é o grande programa de desenvolvimento sustentável do governo do Estado. E é muito bacana, porque quando você faz assim, ou seja, você não condiciona apenas a demanda do mercado de trabalho naquele momento, você está com uma visão em perspectiva, né? Você está atuando visando o longo prazo. Isso é mais sustentável e isso garante ao jovem que ingressa na escola possibilidades mais amplas. Então, justamente com relação a essa questão de ter uma política específica de desenvolvimento para o Estado e aí trabalhar a educação profissionalizante no Estado, como é que acabou criando uma forte demanda no Estado por serviços específicos, por exemplo, a área florestal. Né? Como é que isso tem funcionado para os jovens, uma vez que a demanda... o emprego, o trabalho é uma demanda muito grande nesse segmento da nossa sociedade, né, entre a juventude. Como é que está funcionando o mercado nesse sentido? Olha, eu diria assim, nós precisamos trabalhar bem isso, principalmente na escola de ensino médio, porque o jovem acreano, ele ainda não está suficientemente informado sobre as tendências, sobre o futuro. Se você perguntar para um jovem hoje ainda sobre assim, na opinião dele, qual o setor que ele entende como sendo um setor promissor, um setor que daqui a 5, 10 anos vai estar bem e para o qual vale a pena fazer um investimento, seguramente ele não vai saber responder. Porque as políticas são muito recentes. Né? Elas são políticas de maturação mais longa, políticas que demoram mais para começar a aparecer. Então, eu diria assim que a tendência é que a demanda não apareça da parte dos jovens assim tão grande ainda. Aliás, nós fizemos um levantamento no início desse ano, final do ano passado, sobre demandas. Conversamos com os jovens do ensino médio. E verificamos assim, os resultados das pesquisas apontaram. Aquelas áreas que eles já conhecem são áreas mais demandadas, tipo informática, apareceu muita demanda por qualificação e habilitação técnica para a área de informática imensa. Enfermagem, que é uma área que a gente tem feito um investimento grande, portanto, né, apareceu, a gente na área da educação profissional apareceu muitíssimo bem. Assim, me parece que 1/3 dos jovens consultamos aí em torno de 2.000 jovens em todo o estado, 1/3 dos jovens consultados apontaram a área de saúde, particularmente de enfermagem, como sendo a área em que gostaria de atuar e para o qual gostaria de fazer um curso, né? Assim, porque conhece. Agora, áreas novas como floresta, agrofloresta, agroindústria, mesmo gestão, que é uma área onde se tem um gargalo muito grande na maioria das cadeias produtivas no estado, não apareceram tanto assim, porque os jovens não conhecem. Então, nós, creio, todos nós, eu como educador, toda a comunidade educacional, vocês da área da comunicação, né, devemos todos nós dar ênfase mais na divulgação dessas informações para que o jovem possa compreender que, de fato, ele tem que estar pensando no que está acontecendo aqui agora, mas tem que estar com uma visão de futuro, tem que estar projetando cenários. E como é que a gerência de educação profissional divulga isso? Trabalha dentro das escolas, passando esse tipo de informação? Nós criamos uma proposta e a intenção nossa é começar a executá-la esse ano, chamado Semana da Vocação. É uma discussão muito interessante. É uma semana de orientação profissional. A intenção nossa é reunir os jovens do ensino médio, do 2º e 3º ano, para conversar com eles sobre escolha profissional. Que profissão você quer desenvolver? Né? Que profissão você quer ter quando adulto? E a gente quer conversar com ele assim, demonstrando que a escolha da profissão envolve muitas coisas. Envolve
aquilo que ele já traz de bagagem, as habilidades inerentes, as habilidades já desenvolvidas por ele, aquilo com o qual ele se identifica, envolve o que o mercado de trabalho e as políticas estão apontando como necessidade, e envolve assim a necessidade da sociedade para além do mercado. Porque pode ter uma área em que, digamos assim, o mercado, do ponto de vista mesmo da remuneração, não seja tão promissor, mas a sociedade necessita muito. Entendeu? E absorve muitos profissionais. E absorve muitos profissionais. Então ele tem que estar considerando todas essas variáveis para tomar uma decisão e fazer uma escolha correta. Tem uma quarta dimensão que é a seguinte: que oportunidade de profissionalização a sociedade está oferecendo para ele naquele momento? Assim, que cursos superiores estão sendo oferecidos pela universidade pública e pelas faculdades privadas? Que cursos técnicos estão sendo oferecidos a ele pelo poder público e pela iniciativa privada? Então, que possibilidades ele tem de continuidade nos estudos? Ou seja, reunindo todas essas informações, olhando todas as possibilidades, aí ele pode sim fazer uma escolha consciente, uma escolha madura. Irailton, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais ideias da aldeia. Nós estamos de volta no Ideias da Aldeia, conversando na noite de hoje com Irailton Lima, o gerente de educação profissional da Secretaria de Educação do Estado. Irailton, baseado nessa mudança do ensino profissionalizante do ensino técnico profissionalizante que a gente vinha falando no primeiro bloco, como é que começou então esse processo aqui no Estado? Como é que iniciou esse trabalho e até por onde passou essa discussão de definir os cursos e as escolas que deveriam ser implantadas aqui? Nós elaboramos em 2000 e 2001, um plano voltado para a reforma, a reestruturação da educação profissional no Estado. E como primeiro momento para a elaboração desse plano, foi realizada uma pesquisa. Esse trabalho foi coordenado pela professora Ivanete na Secretaria de Educação, com a ajuda de consultores na área de economia, sociologia, diversas áreas. Eu ainda não trabalhava nesse campo ainda. E a equipe fez um levantamento muito bom sobre potencialidades do Estado, sobre as políticas que estavam sendo trabalhadas já naquele momento, isso é a primeira metade da primeira gestão do governador Jorge Viana, sobre potencialidades do desenvolvimento, sobre políticas em execução ou em elaboração, e aí desenhou um cenário, né? E montou então um plano de reestruturação da educação profissional com base nisso. Esse plano envolveu, primeiro assim, o fechamento de todos os cursos técnicos existentes até então. As escolas que ofereciam cursos técnicos aqui nos municípios, em Cruzeiro do Sul, foram todas elas revocacionadas, elas passaram a ser escolas exclusivamente de ensino médio. E o Colégio Agrícola, que era a única escola exclusivamente de ensino técnico que nós tínhamos no Estado, foi fechado e ficou por um tempo, né, passando por um processo de reforma, de adequação. O plano, ele foi, portanto, todo ele voltado para atender às demandas de formação profissional surgidas a partir das políticas de desenvolvimento e das necessidades do mercado de trabalho. Então ele é todo voltado para isso. A gente fez até uma discussão depois, quando eu cheguei já em 2001, a gente discutiu muito com o pessoal do Ministério da Educação e dos outros estados, que havia uma tendência do Ministério, do Governo Federal, o governo Fernando Henrique, em querer que as escolas e os sistemas estaduais de educação se voltassem exclusivamente, de educação profissional, se voltassem exclusivamente para o mercado de trabalho, aquela visão mais liberal, ultraliberal, de que o mercado era que deveria condicionar a oferta de educação profissional, de cursos técnicos e tal. E nós aqui fizemos diferente, nós dissemos assim, não, a oferta de educação profissional não deve, num estado como o Acre, em que o poder público tem um peso tão forte, em que as políticas, em que o desenvolvimento é reflexo necessariamente das políticas públicas,
No estado do Acre não dá para posicionar escolas e a política de educação profissional exclusivamente para atender demandas do mercado de trabalho. A gente tem que ter uma visão de longo prazo, tem que enxergar o processo mais amplo de desenvolvimento regional. E a gente conseguiu convencer o Ministério se dispôs a financiar. A gente previu uma rede com 7 escolas, 3 centros grandes em Rio Branco e 4 escolas multivocacionais no interior do estado, uma em cada regional administrativa. E todas elas escolas voltadas para as vocações do estado e de cada uma das micro-regiões. E o Ministério, então, se dispôs a financiar a instalação dos 3 centros aqui de Rio Branco. Em 2001, nós assinamos convênio e começamos a execução desses convênios que resultaram na instalação das 3 escolas que a gente tem hoje. A Campos Pereira, que é uma escola para a área de serviços. A gente chama de escola porque é da área da educação e fala com carinho de escola, mas na verdade não são escolas, são centros. O Centro Estadual de Educação Profissional e Serviços, Campos Pereira, o Centro de Educação Profissional Escola da Floresta, Roberval Cardoso, e a Escola Técnica em Saúde, Maria Moreira da Rocha. Para o interior do estado, nesse momento nós estamos trabalhando um centro em Cruzeiro do Sul, que é o Ceflora, vinculado ao projeto da Universidade da Floresta. Esse centro a gente está desenvolvendo uma parceria com a Funtac e o Ministério de Ciência e Tecnologia, e uma unidade para Brasilé, para atender a regional do Alto Acre ali, envolvendo a Cis Brasil, Epitaçolândia também, Chapuri, numa parceria com o Ministério da Saúde. Quais são os cursos oferecidos atualmente? Estão instalados aqui em Rio Branco já, né? Então, quais são os cursos oferecidos? Nós estamos oferecendo cursos, nós estamos abrindo cursos técnicos nas áreas de gestão de negócios e gestão de organizações do terceiro setor. Para a gestão de negócios, a gente está desenvolvendo uma parceria com o SEBRAE e está importando uma metodologia muito bacana de uma escola do SEBRAE, sediada em Belo Horizonte, em Minas, que é uma referência nacional em educação profissional para a área de gestão e que, por sua vez, trabalha com uma proposta pedagógica desenvolvida por uma escola da Áustria, que é assim, extraordinária. Eu conheci a escola de Belo Horizonte e é uma escola linda, muito bonita, com uma proposta extraordinária. Na Campos Pereira, que é a Escola de Serviços, nós vamos desenvolver um pouco mais adiante também curso técnico na área de informática, manutenção de computadores e curso técnico na área de comunicação, mas voltada para operadores e tal. Na Escola da Floresta, nós estamos trabalhando com cursos técnicos e o processo seletivo que você falou no início para a definição das turmas para essas áreas, são o técnico florestal, o técnico agroflorestal, o técnico em agroindústria e o técnico em ecoturismo. E na Escola Técnica em Saúde, nós trabalhamos hoje com auxiliar de enfermagem, com técnico em enfermagem, vamos trabalhar a partir já dos próximos dias com o técnico em higiene dental e o técnico em análise clínica. E temos projeção para o segundo semestre desse ano para a gente trabalhar com o técnico em agente comunitário de saúde, nutrição e dietética e radiologia. Além dos cursos técnicos, nós trabalhamos também o que a gente chama carinhosamente de cursos básicos, que são cursos de formação inicial e continuada. Cursos de profissionalização, mas que não têm a mesma carga horária e nem os mesmos requisitos de acesso que o curso técnico. São cursos mais curtos. São cursos mais curtos, cursos livres. Agora nós vamos trabalhar sempre com cursos com uma duração razoável, porque a gente não quer, como eu falei no início, ensinar a técnica pela técnica. Nós queremos desenvolver competência que envolve muito mais do que a técnica. Agora, eu acho que é interessante falar um pouco para as pessoas sobre os cursos da Escola da Floresta, porque, como eu falei anteriormente, são áreas muito novas e, em geral, os jovens não têm muita informação sobre o que é isso, né? Na realidade, a gente não é muito explorada aqui a questão do turismo e tem uma demanda por conta das riquezas naturais, né, da nossa paisagem, da nossa região toda, né? A agroindústria também, floresta, então, né? Como é que é isso aí? Como é que vocês têm trabalhado? Olha, o técnico em agroindústria, por exemplo, é um técnico que vai estar preparado para trabalhar no processamento de frutas, no beneficiamento de recursos que a gente dispõe de maneira tão extraordinária aqui no leite, por exemplo, o processamento do leite para a produção de iogurte, para a produção do queijo, de uma série de derivados do leite. A gente tem indústrias aqui, mas as indústrias trabalham com o pessoal que elas mesmas qualificam. A possibilidade de expansão dessa base produtiva está muito condicionada à disponibilidade de pessoal qualificado. Mas assim, não só para a indústria leiteira, né? Mas nós temos
o governo tem uma política que está sendo executada pela CEPROF de implantação de pequenas agroindústrias de tipo familiar para o beneficiamento da nossa produção, porque nós não queremos exportar matéria-prima, né? Nós sabemos que o que gera riqueza é o processamento da matéria-prima, é a industrialização de uma determinada matéria-prima. No processamento, há agregação de valor em quantidade muito superior ao produto primário. Então, no processo de verticalização das cadeias produtivas, nas áreas mais importantes para o Estado, há um processo de industrialização de tipo pequeno e de tipo familiar. E a Escola da Floresta vai estar formando técnicos para atender essa demanda. No caso do técnico florestal, o Estado tem uma grande política de desenvolvimento florestal, tanto para a exploração da madeira, mediante manejo, quanto para a exploração de recursos florestais não madeireiros. E o técnico que nós vamos estar formando atenderá a demanda que é enorme, né, de técnicos nessa área. Eu lembro ontem mesmo eu estava vendo num determinado local técnicos florestais vindos de Manaus para trabalhar aqui, porque a gente não tem técnico em quantidade suficiente para atender a demanda. E é porque o processo só começou, então a tendência nos próximos anos, né? Tem uma turma formada, nós desenvolvemos um piloto com 24 alunos e foi um sucesso. Praticamente todos eles estão trabalhando na área, à exceção de 2 que passaram no curso de engenharia florestal, estão dando continuidade dos estudos lá na UFAC. Mas então, o técnico em ecoturismo é um técnico importantíssimo para a gente, porque nós temos um potencial turístico grande, de atração turística, né, pelos recursos naturais, pela história do Chico Mendes, por Chapuri, pela história da ocupação do Acre, da emancipação do Acre. Então, tudo isso, a gente tem na região do Juruá, ali aquela área que é considerada a área de maior riqueza de biodiversidade do planeta. Então, nós temos um potencial grande, agora nós temos que utilizar esse potencial. O governo está com uma política de montagem de uma infraestrutura para atender ao turista que chega. Mas, além da infraestrutura, nós precisamos das pessoas. Então, a gente vai estar formando técnico para atuar nesse processo. E o agroflorestal, veja bem, toda a política nossa de desenvolvimento em bases sustentáveis requer uma nova forma de lidar com a produção agrícola. Então, a gente está trabalhando a formação de um técnico com uma visão da agricultura, né, com uma preocupação ambiental maior. Nós queremos contribuir dessa forma para que as áreas já antropizadas, já degradadas no Estado, sejam aproveitadas para a produção agrícola, para a produção através de sistemas agroflorestais, através da criação de pequenos animais, enfim, tudo isso. Então, os técnicos da Escola da Floresta estão voltados para essas áreas que são tão importantes para o desenvolvimento regional. E a Escola de Serviços vai estar atuando na formação de técnicos em gestão de organização de terceiro setor. Nós temos uma quantidade imensa de ONGs, né? Eu lembro de uma vez uma reportagem de uma determinada revista que dizia Acre, o estado das ONGs, né? Então a gente tem um número grande de organizações não governamentais, temos um número grande de cooperativas, associações, organizações as mais diversas que foram engendradas aí em função das necessidades do nosso povo. Mas essas organizações, em geral, têm muita dificuldade no gerenciamento das atividades no dia a dia, né? E a gente vai estar... Agora deixa eu perguntar pelo processo de seleção. Está acontecendo agora o processo de seleção. Quais são os critérios para a seleção de jovens que queiram ingressar nessas escolas? Olha, em geral, quer dizer, um critério básico é ter o ensino médio concluído. Como a gente trabalha com a formação técnica como sendo pós-médio, então precisa ter concluído o ensino médio, precisa ter de 18 anos para cima, precisa ter, no caso daqueles que vão estar concorrendo aos cursos da Escola da Floresta, disposição para morar na escola, que é uma escola que vai trabalhar com regime de moradia, então o aluno vai receber da escola todas as condições para estudar, ele vai ter na escola estadia, alimentação, um ambiente adequado que permita a ele as condições emocionais para ele desenvolver seus estudos, para desenvolver as competências profissionais requeridas para a área. No caso, há uma vinculação do número de vagas por região do Estado, então essa vinculação se deveu às políticas de desenvolvimento. Então, se a gente tem uma necessidade de um número maior de técnicos na região de Cruzeiro do Sul, na região do Juruá,
por conta da política que está sendo realizada ali, então ali tem um número X que corresponde à necessidade local. E essas informações estão todas no edital de seleção de alunos, o edital está no site do governo, quem tiver possibilidade de acessar o site do governo para olhar lá os critérios de maneira mais detida. No caso da escola da Campos Pereira, para o curso de gestão de organizações do terceiro setor, metade das vagas são para pessoas que vêm do terceiro setor, que já atuam no terceiro setor, e a outra metade para a comunidade em geral. Nós estamos utilizando alguns mecanismos, Cleisa, para fazer com que a gente promova também inclusão social através desse processo. Então, o jovem que vem de uma família de baixa renda, ele tem uma pontuação diferenciada de um jovem que vem de uma família de condição social melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está considerando também proficiência, né? o desenvolvimento intelectual, e vamos estar considerando também a identificação do jovem com a área, né? Porque é problemático para o poder público selecionar um jovem, fazer um investimento nele, no meio do caminho ele descobre que aquilo não tem nada a ver com o que sonhou para a vida dele e vai embora. Aquela vaga fica ali ociosa. Então a gente está considerando tudo isso. O processo de seleção envolve um questionário socioeconômico, um teste, que a gente chama de teste de raciocínio lógico, né? E uma redação. Com isso a gente vai estar medindo todas essas dimensões que eu falei. E quem quiser maiores informações sobre o processo de seleção, procura? Os núcleos da Secretaria de Educação nos municípios. A seleção, nesse primeiro momento, as inscrições estão acontecendo nas regionais administrativas, então o Núcleo de Educação em Cruzeiro do Sul está recebendo inscrição, o núcleo em Tarauacá está recebendo inscrição, Sena Madureira, Brasileia, além de Rio Branco. Aqui em Rio Branco ele se dá na Escola José Rodrigues Leite, Ética, e no Centro de Formação Profissional Campos Pereira. A partir da próxima semana nós vamos abrir para todos os demais municípios. Então, em todos os municípios, no núcleo da educação, o jovem vai poder fazer a sua inscrição. Depois a gente vai estar divulgando a data da realização dos testes. A gente vai fazer tudo num único dia, aplicação dos 3 instrumentos. E o edital, você falou que está disponível na página do Estado? Está disponível no site do Governo do Estado, www.ac.gov.br. www.ac.gov.br. Bem, Irailton, nós vamos ficando por aqui com nossas ideias da aldeia. Infelizmente, foi muito gostosa essa conversa e eu tenho certeza que os jovens vão adorar saber todas essas informações. E nós desejamos sucesso para vocês na Secretaria de Educação e que coloquem muitos jovens aí no mercado de trabalho muito bem preparados. Muito obrigado, boa noite. Parabéns pelo programa, que é sempre muito agradável. Obrigada. E nós ficamos por aqui com mais um Ideias da Aldeia, lembrando que estamos chegando aos 4 cantos do estado. Até o próximo programa.